Quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias e agradecer também os que estão em casa. Se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe, se não, temos a projeção em Romanos capítulo 12. Hoje nós vamos examinar os versículos 19, 20 e 21. No início, nós vamos examinar o versículo 19. Depois nós finalizaremos com os versículos 20 e 21. A leitura nossa vai ser agora. Estão todos prontos, irmãos? Então vamos à leitura. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Senhor nosso Deus, te pedimos nesse momento capacidade para poder, Senhor, falar com o seu povo, com todos que estão nos ouvindo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, tenha piedade deste Brasil, tenha piedade, Senhor, de todos nós te rogamos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, amados e amadas que estão nos acompanhando, como nós temos já dissertado aos irmãos, Paulo, nesta maravilhosa e interessante carta que ele escreveu aos amados irmãos na cidade de Roma, como já falamos de forma exaustiva aos irmãos, que a partir do capítulo 12, ele traz uma necessidade da prática de consagração a Deus. E ele traz alguns princípios que aqueles irmãos que aprenderam toda a forma de doutrina nos capítulos anteriores, agora necessitavam do exercício da prática da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diante desta oportunidade, nós vamos trazer aos irmãos este comentário do capítulo 12 e versículo 19, 20 e 21. Nessa série de administrações práticas, como comentamos com os irmãos, onde Paulo toca em assuntos cotidianos com a igreja e sensíveis também em relação ao contato com os irmãos e com os de fora da igreja. Veja, observe que todo o capítulo 12, onde Paulo invoca um culto racional, desde o versículo 1, para que os irmãos e a igreja não fossem conformados com este mundo. E ele também diz que o amor não seja fingido, para que os irmãos não fossem vagarosos no cuidado, que os irmãos pudessem se alegrar na esperança, e que os irmãos pudessem comunicar com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade, que os irmãos pudessem abençoar os que perseguem e não amaldiçoar ninguém. E também Paulo invoca que os irmãos fossem unânimes e que a ninguém torneis mal por mal, e que, se for possível, tenha paz com todos os homens. Esse é um resumo bem sintético de frases que o apóstolo Paulo traz para a igreja. E agora nós vemos nesse tocante sobre a vingança, e nós precisamos de aprender também que nós aprendemos que a igreja nunca foi orientada ao isolamento. A fuga, quando era necessário, eles fugiam, mas no dia a dia, a igreja do Senhor é gente vendo gente,
comunicando com todas as pessoas que encontrarmos, porque isso é necessário para o testemunho e o evangelismo. Nós não precisamos e nem podemos nos esconder, as pessoas têm que nos ver. E quando as pessoas nos veem ao contato visual ou ao contato profissional, pode ser que haja alguns problemas, mas então ele orienta para nós, porque nós não podemos deixar o ir de encontro aos homens por todo o mundo, como diz a palavra de Deus, e cada um de nós, a começar pelos nossos parentes e pela nossa vizinhança. E Jesus não organizou a sua igreja em cavernas escondidas, ou nos morros, ou nas florestas. Ele organizou a sua igreja no meio do fervor do seu povo. E também os apóstolos assim fizeram. Jesus e os apóstolos viviam buscando e encontrando gente por todo o caminho que eles estavam. Então nós nunca vimos Jesus se esconder. Ele sempre se misturava com as pessoas. Observe, irmãos, que as igrejas, elas são cidadãs. E elas têm nome das suas cidades. Desde o início foi assim. Cada igreja tem o nome da sua cidade. E também carregavam os problemas das suas cidades, os costumes que tinham que ser paulatinamente com o tempo, sendo doutrinados, ensinados sobre costumes que não deveriam carregar, principalmente do paganismo. E até hoje é assim. A igreja tem a missão da transformação de homens pela pregação e o ensino do Evangelho. A igreja deve ser convocadora para Cristo neste mundo e nós não podemos esquecer. Observe que a expressão do texto lido, não vos vingueis a vós mesmos, amados, é um texto em voz passiva. Foi especialmente apropriado em uma exortação de paz. Todos nós devemos buscar a paz com todos que nós estamos. Isto é regra bíblica. Isto lembrou da afeição equilibrada que deve acompanhar os irmãos. Todos nós devemos ter uma afeição equilibrada entre nós e entre os estranhos, para que as regras do bom testemunho de Cristo seja, na verdade, um acontecimento na igreja. Amém, irmãos? Iras e vinganças, nunca, jamais. Agressividade e desequilíbrios, nunca. Saiba que vingar-se é ter satisfação por uma lesão, é aplicar punição ao infrator acompanhado de um certo prazer. E Deus não nos autoriza isso. Como Paulo escreveu, diz o Senhor, no final do versículo 19, você pode conferir depois de não vingar a vós mesmos. Então é bom verificar onde é que Paulo resgatou essas palavras para poder escrever a sua carta, mas logo encontramos o primeiro exemplo na repetição da lei no livro de Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 35. Leiamos para você conferir de onde Paulo tirou essa informação. Minha é a vingança e a recompensa. Ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Quando nós lemos algum versículo, alguma passagem bíblica que parece um pouco enigmática ou difícil de entendimento, é necessário que a gente dê uma explanada sobre o que está escrito. Primeiro, a palavra um pouco mais não usual é resvalar. Resvalar é como escorregão, é como escorregar e cair. Então Moisés diz, nas palavras do Senhor, a vingança é minha e a recompensa também é. Nesses escritos de Moisés, o Senhor assume completamente a vingança. Interessante, irmãos, que Deus não deixa nenhum traço de vingança sobre os nossos encargos. Então ele diz que a vingança a quem é devida e a recompensa também a quem merece. Ambos, vingados
e recompensados também no tempo de Deus. Para aqueles que agora acham que estão firmes e soberanos, quando nós lemos Moisés escrever, um dia eles cairão em completa destruição. Os seus pés se deslizarão, escorregarão, perderão o equilíbrio e cairão. Isto é resvalar. Isto no devido tempo, no tempo de Deus. Embora não tão cedo quanto às vezes podemos esperar sobre o nosso lado humano, ainda no tempo em que será mais apropriado, segundo a vontade de Deus, quando eles estiverem preenchido a medida dos seus pecados, porque os pecadores, os ousados, se comportam como não se houvesse amanhã. E se você for ler Deuteronômio, Moisés estava relembrando de Sodoma e Gomorra. Então Moisés lembra Sodoma, pecaram e pecaram, até a medida que o cálice dos seus pecados transbordou e então pagaram o preço dos seus pecados. Bem, séculos depois, mais tarde, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30, nós vemos novamente o escritor relembrar os escritos de Moisés, quando ele diz: porque bem conhecemos aquele que disse. Olha, agora o escritor disse: nós conhecemos quem escreveu e quem disse: minha vingança eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. A igreja deve bem saber, como nós lemos nos primeiros escritos aqui em Hebreus, quem é que disse e quem é o vingador apropriado. E por fim, irmãos, num terceiro item, desconsiderando onde nós lemos em Paulo, então seria o 4, por fim Pedro arremata o assunto segundo o exemplo de quem devemos copiar sempre. Então, somente o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E na oportunidade da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vemos do versículo 20 ao 23, olha o que Pedro escreveu, vamos acompanhar. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Observe, irmãos, nós não vemos Jesus como julgador durante os seus 3 anos, podemos dizer 3 anos e meio, aproximadamente aqui na terra. Mas nós vemos Pedro relatar o perfil comportamental de Jesus, tal qual devemos também nos associar, porque vemos Pedro dizer que se nós, por acaso, formos esbofeteados, isto é, levar uns tapas e sofrer por isso, porque nós pecamos, não tem proveito nenhum, a não ser o sofrimento e também um desleixo em relação ao nome do Senhor. Mas se fazendo bem somos afligidos, e agora a aflição em relação a ser torturado e angustiado, e vamos sofrer por isso, mas, no entanto, isto é agradável diante de Deus. Para lembrar, como Jesus também disse, que no mundo teremos aflições, e antes de dizer no mundo tereis aflições, em João 16 e 13, Jesus disse que a paz somente é nele. Então nós não conseguiríamos, e jamais conseguiríamos ter paz, fazendo-se de vingadores. Aliás, a vingança nunca traz paz, traz um outro tipo de sentimento. Mas ter
pés de Jesus no nosso caminho, nós vamos ver que para isto fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, e nós devemos padecer por Ele, pelo nome dEle. Na carta anterior de Pedro, isto é, na primeira carta, ele informa que o caminho da bem-aventurança exige padecimento pelas injustiças, injustiças essas que certamente passarão pelas nossas vidas. Todos nós passamos injustiças, como os irmãos já relataram de um golpe que levaram. Foram de boa intenção e encontraram pessoas de maligna intenção. E isto vai acontecer sempre conosco. E Pedro diz na primeira carta, no capítulo 3, versículo 14, leamos: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Passar por perseguição e injustiça é um fato. Agora, ter temor e ficar perturbado por causa dos injustos não deve ser um fato entre nós. Então o Senhor vai entrar em ação para nos consolar, nos fortificar. Amém, irmãos? É necessário que os irmãos, todos nós, nesses tempos atuais, já vamos nos acostumando com as privações, até devido a essa nova ordem que está sendo estabelecida tanto no mundo quanto no Brasil, com os novos impedimentos, por exemplo, de falar a verdade, porque os próximos passos, depois do impedimento e tentar calar a boca, obviamente serão as agressões, as aflições físicas, tais quais Pedro e Paulo e os outros apóstolos escreveram e passaram. A fase atual que estamos neste mundo, por enquanto, pode ser o banimento das redes sociais, algumas medidas constrangedoras por emitirmos e pregarmos princípios bíblicos, podemos ser censurados por isso, entre outras situações oportunistas desses homens. Mas, irmãos, enfim, de qualquer maneira, a vingança não é uma atitude permitida para nós. Vamos sofrer como Pedro escreveu, e são os cumprimentos das profecias. Interessante que o cumprimento das profecias se aplicam a nós também, ao mundo todo. A ordem para os crentes sempre foi evitar um espírito e um propósito de acertos de contas aqui neste mundo. Então Pedro, nesse mesmo versículo, diz: mas dai lugar à ira. Então substitua a ira por um outro tipo de comportamento. A ordem divina então é ceder e evitar a própria justiça nossa, ou com as nossas mãos, ou até mesmo com o nosso vocabulário. Então é deixar que Deus entre e execute a sua justiça santa entre os inimigos dos filhos de Deus, certo? No tempo do escorregão deles. E isso é com Deus. E isso é com Deus. A ordem é: não execute justiça com os seus próprios ideias ou vontades. Deixe isto para que o Senhor possa agir, porque Ele vai punir e recompensar os fiéis. Amém, irmãos? Se somos do Senhor Jesus, como cremos que somos, façamos a obra dele como Ele nos orienta. E os apóstolos orientaram, mais uma vez, Pedro, primeira carta, capítulo 2, versículo 23, o qual, quando injuriavam, não injuriava. Injuriavam Jesus e ele não retrucava. Quando padecia, não tecia ameaças.
mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, cada padecimento, cada injustiça que Jesus passava, ele entregava para o Pai. E o Senhor ia guardando todas as injustiças dos inimigos, para que então o Senhor pegasse esse pacote de injustiças e fizesse a justa justiça. Amém? No tempo do escorregão dos inimigos. Porque, irmãos, quando nós estamos enraivecidos, não temos tempo para poder agir como Jesus agiu. E nós vamos tentar fazer vingança, acertar nossas contas. Afinal de contas, isso é um direito nosso, podemos pensar. Mas isso é errado e precipitado. Devemos lembrar que estamos infringindo as prerrogativas do Todo-Poderoso nosso Deus. Certamente os irmãos mais estudiosos que estão nos ouvindo e aqui presente, e nem precisa ser tão estudioso assim da Bíblia, pode estar lembrando dos ensinos de Paulo aos Coríntios. Algum irmão pode estar lembrando de 1 Coríntios 6. Vamos observar neste caso em Corinto, quando trata-se de negócio entre irmãos, porque até aqui está tratando dos inimigos na carta aos Romanos, mas os nossos irmãos não são nossos inimigos, correto? E não deve ser. Nos desacertos que não deveriam ocorrer entre irmãos, por exemplo, nos negócios, são proibidos de levar a um tribunal. Os irmãos da igreja devem promover a conciliação entre os irmãos discordantes. Os tribunais têm uso apropriado em relação ao dolo sofrido por irmãos em relação ao mundo. E vai ser o capítulo 13 quase todo sobre como resolver essas questões nos tribunais do mundo. Pois entre os irmãos, os tribunais do mundo devem ser cancelados, nunca usados. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Os irmãos já estão dispostos para a leitura? Leiamos. Ousa algum dentre vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Mas as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tivermos negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis dano, isto entre os irmãos. Até aqui. Ora, irmãos, Paulo aqui dá uma aula para nós do que nós não devemos fazer. Porque até então Paulo estava ensinando os irmãos em Roma, baseado nos ensinos da palavra de Deus e das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos sofrer o dano com os injustos, com os ímpios, e que o Senhor vai ser o justo juiz. Agora, se nós sofremos dano com os de fora e com os irmãos em Corinto estavam tomando uma atitude diferente e tão extrapolada que, obviamente, Paulo corrigiu e censurou esses irmãos. E ele diz que eles eram ousados. Geralmente, todas as pessoas ousadas passam para o atrevimento para resolver seus negócios ou direitos perante os injustos, como se eles pudessem solucionar melhor. Para começar, irmãos, como Paulo escreveu, os irmãos nem deveriam ter pendências entre um e o outro, que o mais espiritual leve o prejuízo, mas o real sempre é diferente do ideal.
até entre as igrejas. Temos que tratar do assunto. Então aqui seja uma escola na igreja. A igreja deve assumir pendências entre os irmãos e ter os irmãos mais sensatos neste tempo para que possam resolver e apaziguar os irmãos. Porque nos dias do reino de Cristo, seremos, irmãos, o judiciário de Jesus nessa terra, neste mundo, durante o seu reinado. Sendo assim, devemos usar os irmãos mais experientes para acertar questões durante o tempo que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja deve ser um pequeno tribunal de conciliação entre os irmãos, nos preparando para o dia do Senhor. Então, problemas que acontecem dentro da igreja não devem ser levados lá no fórum. Deve ser resolvido aqui na igreja, porque na palavra de Deus nós vamos conferir o que deve cada um fazer. E assim viver em união, em harmonia, na paz do Senhor e no mesmo Espírito. E é o que a Bíblia nos ensina. Veja os 2 últimos versículos que nós lemos, agora voltando a Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. E Paulo diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha, agora voltamos ao relacionamento com os inimigos. Fizemos um parênteses em 1 Coríntios 6 sobre irmãos para irmãos, e agora voltamos em Romanos 12, onde trata dos inimigos, dos ímpios. Então Paulo finaliza com as premissas básicas da justiça que serão comuns durante o milênio, sendo cidadãos preparados para esses dias, com a santificação que nós devemos ter nessa terra. Não podemos deixar de ambientar com os instrumentos divinos disponíveis para nós nesse tempo, porque logo mais, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, serão instrumentos de regra prática habituais entre todos os homens, não só entre nós, onde a verdade e a justiça vai prevalecer. Porque nesses dias de glória, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, é onde os ímpios vão entender o que é justiça e a verdade que liberta. Nesses dias, os santos se fartarão de justiça, sem dúvida. Amém? E quem disse alguma coisa sobre esse assunto foi Jesus. Em Mateus capítulo 5, no desenvolver do Sermão da Montanha, logo no início. Como disse Jesus naquele dia: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, essa promessa Jesus ensinou quando veio e deixou em aberto quando se foi, para a sua segunda vinda. Nesse tempo, o que a Bíblia nos ensina é tudo de bom e tudo de melhor para nós, tanto para esse tempo, tanto quanto para o dia do Senhor. Nós vamos estar habituados, treinados, escolados do comportamento de Cristo, para que no dia do Senhor nós não tenhamos nenhuma disfunção em relação à vontade do Senhor. Aprendemos entre os inimigos que o Senhor que faz a justiça e é o vingador, no dia dele, não no dia que muitas vezes nós desejamos. E para finalizar, irmãos, este dia do Senhor vai chegar, amém? Se você crê que esse dia do Senhor vai chegar para aqueles que esperam no Senhor, e isto não é o dia de hoje, não é agora, nós não estamos vivendo o dia do Senhor, da vinda dele, estamos vivendo nos tempos difíceis, nos tempos das tribulações, nos tempos das aflições.
Então o que temos que fazer hoje? Hoje é dia de fé e esperança. Hoje é o dia de comportamento de fé e esperança, praticando o bem. E Paulo escreve: vence o mal com o bem. Não é mal com mal. O bem funciona bem com o bem. E o bem funciona mal sobre o mal. E de forma que, quando nós praticamos o bem, vamos amontoando brasas nas cabeças de todos esses inimigos. Interessante que quando você amontoa a brasa na cabeça dos seus inimigos, você não os deixa irado, você os deixa decepcionado pela atitude deles. Esse é o poder da verdade do Evangelho, de transformar pessoas. Na verdade, os crentes no Senhor são atípicos do tipo de homem que existe no mundo. Nós somos diferentes. Devemos ser diferentes. A nossa vizinhança tem que nos ver diferente. Os parentes que não conhecem o Senhor e não andam no Senhor devem nos ver diferentes. A cidade que moramos deve nos conhecer como pessoas diferentes e ter certeza que são pessoas, um grupo do bem, a igreja do Senhor. Amém? E que Deus nos abençoe nessa leitura, nesse simples comentário tão óbvio que devemos ter na nossa vida, e que se nós deixarmos a nossa natureza, nós não vamos agir assim. Mas se o Senhor inundar a nossa vida, nós vamos fazer a vontade de Deus. E Deus vai fazer a justiça dele. Quando é que Deus faz a sua justiça? Quando primeiro nós fazemos a nossa parte, então ele vai atuar. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de todos nós.